Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa aula 6. Nessa aula 6, nós vamos trabalhar sobre estrutura e organização de trabalhos científicos. Os trabalhos científicos é uma expressão genérica, né? E a gente diz assim, bem genérica, que engloba todos os tipos de trabalhos realizados que fazem uso da metodologia científica. Então, a gente engloba neles aí, sejam eles acadêmicos ou profissionais, mas a gente tem a monografia de graduação, que a gente sabe que é o TCC, o conhecido trabalho de conclusão de curso, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, relatórios científicos, artigos científicos, resenhas críticas, seminários, palestras. Então, isso tudo é um conjunto de trabalho científico, é um conjunto de trabalho que se faz uso da ABNT, das normas de padronização, segue o rigor metodológico, né, da metodologia científica e eles são chamados, né, de forma ampla e genérica, trabalhos científicos. Mas cada um tem a sua especificidade, tem a sua modalidade, sua finalidade, né, de formato de comunicação científica. Os trabalhos científicos, eles devem ser elaborados de acordo com as normas pré-estabelecidas e com os fins a que se destinam, né? Eles sendo inéditos ou originais, e não só contribuir para a ampliação de conhecimentos e a compreensão de certos problemas, mas também servir de modelos, de referência, de suporte e subsídios para os outros trabalhos que virão. Então, eles sempre serão utilizados como referência, como base de estudo, como busca de informações. Então, esses trabalhos científicos que a gente vai conhecer, a gente sabe que eles precisam estar dentro de uma norma e padronização da BNT, eles precisam ter um objetivo e uma finalidade bem definida e ele precisa seguir um rigor metodológico. Vamos conhecer o relatório de pesquisa. O relatório de pesquisa é um texto que relata, né, pormenorizadamente, né, de forma bem detalhada, ou o progresso, porque ele pode ser feito ao meio, durante a pesquisa, ou o resultado de uma pesquisa, seja ela científica ou técnica. E ela é parte final da pesquisa, devendo ser considerada também como o ato culminante do pensar reflexivo. Então, esse relatório de pesquisa, ele pode ser escrito como chamado TCC, dissertação, tese, artigo científico, ou um relatório, parecer técnico que a gente está fazendo diante de uma atividade. Mas é importante saber que a gente tem um processo inicial, uma parte que você pode construir o projeto, como está o andamento dele, e o resultado final, que é o relatório completo, o relatório final do seu trabalho, a qual você se propõe. Os relatórios de pesquisa dependem das condições e dos objetivos fixados no projeto de estudo e do tipo de dados que você vai, né, que serão colhidos no processo de investigação. Então, há uma diferenciação em relação à forma, e aí é importante a gente observar isso, que no relatório de pesquisa tem diferentes formas, estilo, extensão, e ao leitor a que se destinam, ou seja, esse leitor é o público, né? O público que vai ler, e que ele pode ser um público geral ou um público especializado. Também depende da instituição ou entidades patrocinadoras da pesquisa. Então, esse relatório de pesquisa, ele sempre vai estar dentro de um formato com essas especificidades, atendendo a sua finalidade, o seu objetivo, a qual ele se propõe e como ele foi organizado e estruturado, né, para ser divulgado aí no processo de divulgação ou comunicação científica.
Qual é o objetivo da comunicação científica? Só recapitulando, né? A gente sabe que a divulgação científica, ela é a apresentação dos dados coletados, pois o único propósito é o quê? Comunicar os resultados da pesquisa em toda a sua dimensão, apresentando fatos, dados, procedimentos utilizados e os resultados obtidos, as suas análises, chegando a certas conclusões e recomendações. Então, sempre nesse processo, né, dessa comunicação, a partir do relatório de pesquisa, você vai atender esses objetivos propostos. Já a estrutura do relatório, a gente vai voltar aqui na NBR, que é o que? A NBR, as Normas Brasileiras de Referências, 10.719, de onde? Da ABNT. Você já sabe até memorizado, né? Que a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e estabelece lá no parágrafo 4º a sequência e a disposição dos elementos que integram as partes de um relatório, que são elas, parte externa, né? E aí a gente tem na parte externa capa e lombada, e agora a gente vai ver na parte interna do relatório. Na parte interna do relatório a gente contém essas 3 etapas aí, que são os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Vamos conhecer o que tem em cada uma delas. Então, nos elementos pré-textuais, a gente tem a folha de rosto, né, como um item obrigatório. A errata é um item opcional. O agradecimento, seus agradecimentos é opcional. O resumo da língua, né, vernácula é obrigatória. A lista de ilustrações é opcionais. A lista de tabela é opcional. Lista de abreviatura opcional. Lista de símbolo opcional e temos aí o sumário, que é obrigatório. Então, a gente tem apenas 3 elementos obrigatórios, né? Vamos dizer, a folha de rosto, o resumo e o sumário. Então, esses elementos pré-textuais, eles são obrigatórios, mas a gente tem alguns elementos que a gente diz assim que são uma cereja do bolo, um enfeite melhor, uma complementação do seu trabalho ou uma informação adicional que você gostaria de dar, de fornecer ao seu leitor, que de repente você, nos seus agradecimentos, você quer falar da sua gratidão, da sua relevância de ter feito aquele trabalho e os seus agradecimentos sobre a produção do trabalho e as pessoas que estiveram com você nessa caminhada. Então, é um elemento opcional, mas que fique à vontade para você usar ou não. Já nos elementos textuais, a gente costuma dizer que é o meio do bolo, é o meio do recheio lá da sua pesquisa, do seu relatório, onde você vai colocar todos os elementos aqui são obrigatórios, a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais, eles são itens obrigatórios da sua pesquisa. Já nos elementos pós-textuais, você tem as referências, que a gente já estudou, né, sobre as referências, e é um elemento obrigatório. O glossário é opcional, o apêndice é opcional, o anexo é opcional. Então, tudo que você produz para a sua pesquisa, você produziu um roteiro de entrevista, é apêndice, porque foi produzido pelo autor. Ah, mas você foi na instituição e coletou um documento, é anexo, porque não foi você que produziu aquele documento. Então, o apêndice é tudo que o autor do projeto, o autor do relatório faz, e o anexo é tudo que não foi você, é externo a você. Então, são elementos opcionais também. O índice, né, ele sendo um índice sistemático, um índice, por exemplo, de gravuras, de mapas de informação, ele é opcional. E formulário de identificação também é opcional. Então, esses são os elementos, né, obrigatórios da parte interna do seu relatório, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. O antes do texto, o durante do texto e depois do texto. O que eu preciso fazer? No meu relatório, eu preciso conter
todas essas etapas. Na sua atividade de percurso, né, atividade de percurso 2, que é uma atividade integrada com o professor Willis, lá da disciplina de logística, vocês farão uma pesquisa de campo e após a pesquisa de campo vocês produzirão um relatório. E esse relatório ele está dentro desses padrões, dessa organização, né, considerando a parte interna e externa do seu relatório, que você deverá seguir, estudando aí essa unidade, se apropriando desses conceitos, utilizando as normas brasileiras, né, de referência, utilizando as normas de padronização da ABNT, você consegue produzir um relatório. Claro que o conteúdo é a sua experiência que vai alimentar todo esse relatório, vai construir toda a identidade e o corpo desse relatório vai ser a partir da sua experiência que você vai ter com o trabalho de extensão, com o trabalho de campo que você vai desenvolver. Agora vamos conhecer o relatório técnico científico. Esse relatório, ele é uma exposição escrita também, né, um documento físico, um documento que você vai escrever, seja ele físico ou virtual, mas você tem como objetivo descrever os fatos verificados mediante a pesquisa e se a história e a execução de serviços ou experiência, tudo como aconteceu, né? E ele é acompanhado de documentos demonstrativos, como tabelas, gráficos, estatísticas e outros. É importante perceber que, de um modo geral, esses relatórios, eles têm os seguintes objetivos: divulgar os dados técnicos obtidos e analisados e registrá-los a fim de ter um caráter permanente. Então, na sua atuação prática, né, como um gestor, né, comercial, você constantemente vai estar construindo e elaborando esse relatório técnico científico, porque é um relatório que você sempre vai ao final de cada período, de cada organização, você vai estabelecer aí esses padrões de demonstração, de evolução, de crescimento que você teve na sua empresa, né, onde você atua. E isso faz com que ele mantenha a memória. Como que nós estávamos em 2020, 2021 e 2022? Ele vai seguir de memória, de referência, e é importante você construir esse relatório técnico científico, porque você vai ter sempre uma memória viva, uma memória guardada para as futuras gestões, né? Vamos supor que você amanhã não vai ser o gestor, amanhã ou depois você vende a empresa, amanhã ou depois você tem outros objetivos, você tem uma memória alicerçada, organizada, né, ou transcrita num formato de um relatório. O relatório técnico-científico, ele também tem suas fases, né? As fases de elaboração são o plano inicial. Nesse plano inicial, ele é a determinação da origem, preparação do relatório e do programa de seu desenvolvimento. Então, é todo o planejamento do seu trabalho, de como você vai fazer. Aí você tem a etapa 2, que é a coleta e a organização do material, que é onde, durante a execução, você vai estar registrando, armazenando, né? Você vai estar guardando todo esse material de forma ordenada, para que você consiga ter elementos para desenvolver o seu relatório. E a terceira fase é a redação. Então, é nesse momento que você vai fazer a revisão crítica do seu relatório, considerando os seguintes aspectos: a redação, o seu conteúdo e estilo, a sequência das informações que você vai organizar e vai tabular e vai descrever nesse relatório, a apresentação gráfica e física, seja ela por meio de gráficos, tabelas ou mesmo imagens, fotos. Então, perceba que tem uma organização desse relatório, que você não se dá um preparo, de forma sequencial, você vai construindo o seu relatório ao longo da execução. Ao longo da execução você vai construindo com as etapas bem definidas, bem organizadas, e você vai conseguir, ao final do processo de análise e avaliação, você vai descrever todas as etapas que você desenvolveu naquele momento de transcrever em um documento chamado relatório. Lembrando que a linguagem, o tipo de redação aqui, é uma redação formal, não é uma redação informal. Então, é uma redação que você vai
vai procurar atentar-se a todas as regras de concisão, de atendimento a padrão da ABNT, das normas de formatação. Você vai se atentar ao padrão, né, da língua culta, né, brasileira. Então, você vai se atentar a esses detalhes também para você ter uma boa produção de um bom relatório. E aí nós temos, né, um outro documento científico que é chamado o artigo científico. O artigo científico é uma publicação, né, você sempre vai publicar, é algo que você publica e que tem uma autoria declarada. Aí você se identifica, você apresenta, né, você se declara, onde você vai apresentar e vai discutir as ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Ou seja, é no artigo científico que você vai mostrar os resultados de uma pesquisa. Então, é lá nesse artigo que você consegue tabular, organizar, sistematizar toda a sua pesquisa e ele vai ser um instrumento de comunicação científica, né, para o público em geral ou para os pares, as pessoas que pesquisam esse tema. Vamos lá, mas o artigo científico, ele não começa também na sua escrita científica, ele começa lá com o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele tem que ser bem detalhado, a gente estudou, né, nas etapas anteriores, que o projeto ele deve seguir rigor metodológico, uma sequência, né, de atividades bem pensadas, bem planejadas, bem estruturadas. Mas um bom artigo, ele depende também de um bom projeto. Então, a gente tem que começar pela escrita de um bom projeto, a gente vai ter um bom artigo. Porque o artigo ele é o produto final, né, de um bom projeto. Todo momento que você construir o seu projeto, aí no final você vai ter o seu produto, que é o artigo. O projeto tem a finalidade principal de nortear todos os passos da investigação, no processo de chegar ao objetivo final, que é o artigo científico. As boas pesquisas científicas são comunicadas para a sociedade na forma de artigo científico, publicados em revistas científicas e também revistas de expressão dentro daquele tema. É importante a gente perceber que um bom artigo depende de um bom projeto, né? Porque o fim depende do começo. Tem essa máxima aí e é verdade. Se você começa um projeto que não foi bem estruturado, não foi delineado, não foi bem organizado, você corre risco também de não ter uma boa análise e um bom resultado do seu trabalho. E como a gente está vendo aqui, ele é a expressão clara da comunicação científica que você quer fazer, do que você quer divulgar, do que você quer apresentar como resultado dos seus estudos, da sua pesquisa. E ele é escrito, né, em formato de artigo científico. O início desse artigo, pelo projeto de pesquisa, ele passa a ser um documento, né, que tem por escopo metodizar as etapas, ou seja, é a partir dele que a gente consegue pensar em etapas metodológicas, em etapas sistematizadas, etapas onde eu aplico o rigor metodológico e aí eu vou conseguir executar e ter um trabalho de pesquisa. Então, assim, nesse caminho que eu vou seguir, né, dentro de um projeto de pesquisa, você deve traçar claramente os seus objetivos que você pretende alcançar naquela pesquisa. Este documento permitirá a avaliação da pesquisa pela comunidade científica e será apresentado para a obtenção da prova ou financiamento para a sua execução. Assim diz o Antônio Carlos Gil, que é importante sim pensar de forma muito organizada, muito sistematizada o seu projeto de pesquisa, porque é a partir do projeto de pesquisa que você vai conseguir até, quem sabe, um financiamento para a sua pesquisa. Vamos agora entender que o projeto de pesquisa, ele parte, né, dentro das suas etapas, ele é o delineamento de um tema de estudo, ele tem que mostrar a importância dessa pesquisa, que é a relevância da pesquisa, o objetivo de se pesquisar aquele assunto, por que eu tenho esse interesse, por que eu tenho esse objetivo. Ele tem que apresentar o método a ser utilizado, as datas que eu vou cumprir essa pesquisa
que são o seu cronograma. E aí, escrito, ele fica assim. Essas são as partes do projeto de pesquisa: introdução, tema, delimitação do tema, o seu problema de pesquisa, a sua hipótese, os seus objetivos, sendo eles gerais ou específicos, um geral e até 3 específicos, a sua justificativa, metodologia, o seu cronograma e as suas referências, como etapas importantes e necessárias do seu projeto de pesquisa, estão aqui dentro, tabulado dentro dessa organização e dessa estrutura de um projeto, porque assim começa o seu trabalho de escrever e organizar a sua produção e a sua organização de uma escrita científica. Então, nós vimos hoje nessa aula sobre o relatório de pesquisa, que eles podem ser feitos, né, através de TCC, de monografia, de artigo científico. Nós temos também o relatório técnico científico e a organização e produção de um artigo científico. Assim, desejo a todos uma ótima disciplina. Finalizando a nossa aula hoje, nossa 6ª aula, espero que você faça bom proveito, bom uso desses recursos da nossa disciplina de metodologia científica. Até um próximo encontro. Educação à distância, mudando realidades.